pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Jason X, ou como eu gosto de chamar, Jason no Espaço, que é o 10º filme da franquia Sexta-feira 13. Eu tô seguindo essa tradição no canal de toda Sexta-feira 13 falar de um filme do Sexta-feira 13, e eu tava seguindo a ordem da minha preferência mesmo. Falei do primeiro, falei do sexto, falei do quarto. Se seguisse essa ordem eu ia falar provavelmente do segundo agora, mas dessa vez decidi fazer alguma coisa diferente e falar de um dos filmes zoados do Sexta-feira 13. Fiz uma enquete no Instagram e o grande vencedor foi Jason X, claro, porque ele talvez seja um dos mais zoados, se não o mais zoado da franquia. Então Jason no Espaço é uma ideia absurda, mas de onde ela veio? O que aconteceu foi que a franquia do Sexta-feira 13 já estava ficando sem ideia. Em 1993 saiu o Jason Vai Pro Inferno, que pra mim é o pior filme da franquia, assim, disparado. E o Jason Vai Pro Inferno termina com uma deixa muito grande pro Fred vs Jason, que é uma história que já estava sendo planejada nos anos 90. Só que o filme do Fred vs Jason estava demorando demais pra sair e ficaram 7 anos nessa ladainha do vai não vai. O Sean S. Cunningham, que é o diretor do primeiro filme do Sexta-feira 13 e produtor do resto da franquia, perdeu a paciência e falou: vamos fazer outro filme do Jason, foda-se. E aí esse brother chamado Todd Farmer, que nunca tinha feito nenhum filme antes, aparentemente saiu de um bueiro na frente dele e falou: Leque, e se a gente colocar o Jason numa nave espacial? Alien é maneiro, Sexta-feira 13 é maneiro, os dois juntos só pode ser maneiro, pô. E o Sean Cunningham aparentemente respondeu: perfeito, eu não tenho nada melhor pra fazer com meu dinheiro mesmo? Ou pelo menos eu presumo que tenha sido assim que essa reunião de ideia aconteceu. Alguém tinha que dirigir esse negócio e essa pica caiu na mão do Jim Isaac, que antes era conhecido como um cara de efeitos especiais, e então ele foi uma escolha decente pra dirigir um filme do Sexta-feira 13, que a maior parte deles são baseados em efeitos. E Jason X, bem, eu não sei muito bem o que falar desse filme. Ele é estúpido, isso é óbvio. Ele é trash, isso também é óbvio. E eu não acho que seja um bom filme, ele é bem sem sentido e tem muita merda nele, mas eu acho que ele é divertido o suficiente. A trama não tem muito segredo. O Jason é congelado em um laboratório pra ele parar de matar gente, e 400 anos depois, um grupo de estudantes explorando o lugar acha ele. O que acontece é que a Terra tá morta e a humanidade agora mora numa Terra 2. Esse grupo de jovens e o professor deles leva o Jason congelado pra nave deles, que tá indo pra essa Terra 2, e o Jason congelado acorda e sai matando todo mundo na nave. Acho que isso é um bom resumo do que acontece nesse filme, e é tão estranho e constrangedor quanto vocês acham que é. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo por que Jason X é o Sexta-feira preferido de vocês. E também deixem outras recomendações de filme pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanhe a gente também nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também já vou deixar aqui o aviso de spoilers, porque é uma sessão trashback e esses vídeos sempre têm spoilers. E também porque, sinceramente, quem se importa com um spoiler de Jason X? Jason mata todo mundo na nave e esse é o filme. Então vamos nessa. Eu já vou começar falando um pouco sobre a trama e sobre os problemas que ela tem, que olha, não são poucos. O filme começa em 2010, na estação de pesquisa Crystal Lake, onde o Jason tá preso, acorrentado. A protagonista é a Rowan, essa moça que aparentemente é especialista no Jason e quer atacar ele pra ser congelado. O David Cronenberg então aparece interpretando um médico mala que fala que o Jason tem que ser estudado. O Jason acorda e enfia uma lança nele. O Cronenberg devia estar devendo algum favor pra alguém lá da época da mosca, porque pra ele aparecer nesse filme, brother, não tem outra explicação. O que acontece é que a protagonista consegue congelar o Jason, mas ela acaba sendo ferida e congelada também. Então quando o grupo de jovens no futuro encontra o Jason, eles também encontram e descongelam a Rowan. Então ela acorda na nave e tá pronta pra lutar contra o Jason de novo. E aí já entram aqueles problemas clássicos de filmes de ficção científica e de viagem no tempo, que o protagonista vai pra uma época muito distante da dele. O primeiro desses é que eu acho surpreendente como a Rowan consegue se comunicar com todo mundo de boa. Parece que a língua inglesa não mudou nada em 450 anos. Isso é uma reclamação meio mala e eu podia ter deixado passar. Mas o problema é que o roteiro quer reforçar o tempo todo essa coisa da protagonista estar deslocada no tempo, com uns diálogos constrangedores, do tipo a galera do futuro não entendendo o que são coisas como rock ou bicicleta. Então tu tá me dizendo que no futuro ninguém sabe o que é bicicleta, mas também ninguém tem problema em entender o que uma moça de 450 anos atrás tá falando. Sei lá, brother, no Brasil colônia a galera mandava uns voz me ser, umas coisa dessa. Acho que se eu encontrasse com um Dom João da vida na rua, eu não ia entender nada que ele tava falando comigo. E só pra piorar a situação, o fato da protagonista ter sido deslocada 450 anos no tempo
não altera em nada o resto do filme. Porque, sério, nem ela parece ter tanto problema assim com ter acordado 4 séculos na frente do tempo dela. Inclusive tem uma cena que ela pega uma arma que a galera do futuro tá usando e só fala uma coisa do tipo: tu usa uma arma, usa todas, é igual andar de bicicleta. O que não faz sentido nenhum, são quase 500 anos de diferença. Tu tá dizendo que a tecnologia não mudou em nada. Tem nave espacial agora, os humanos moram em outra terra, mas as armas são a mesma coisa. Isso seria tipo se o rei da França, Luís XIV, aparecesse aqui hoje em dia, pegasse uma K-47 e falasse: tá de boa, eu sei usar minha garrucha. Aliás, eu acho que esse filme provavelmente seria melhor sem essa protagonista. Porque vamos combinar aqui, o que ela faz na trama? Ela dá umas ideias de como derrotar o Jason ou de como prosseguir com o plano deles em uma hora ou outra, mas não é nada que outro personagem não podia ter falado. Os anos que ela ficou estudando Jason e o conhecimento que ela tem só serve pra ela falar: olha, ele vai matar todo mundo. O que, na verdade, dá pros outros personagens deduzirem no momento que o Jason começa a sentar machete nas pessoas. E eu acho que seria bem melhor ver uma tripulação que não tem ideia do que eles acharam, só acharam esse cara congelado, descobrindo aos poucos que ele é um assassino sobrenatural, zumbi. Acho que o que eu tô dizendo aqui é que talvez a trama desse filme podia ser melhor se ela fosse um pouco mais parecida com a trama de Drácula 3000. Não, peraí, o que eu tô falando? A trama desse filme tem muitos personagens, tem o professor com os alunos dele, tem o time de soldados da segurança, tem o piloto e tem o engenheiro. E a moça que veio do passado. Eu acho que a melhor coisa sobre eles são os nomes futurísticos. O ano é 2455, então as pessoas têm direito de ter nomes como Tsunaron, Janessa, Azrael e Waylander. Se você viu esses nomes e pensou: isso parece nick de gente que joga LOL, tu não tá muito longe da verdade, porque pelo que eu vi na internet, o roteirista tirou esses nomes do nick da galera que jogava EverQuest com ele online. E o roteirista, aliás, tá no filme. O Todd Farmer interpreta um dos soldados, chamado Dallas. Me pergunto se esse era o nick dele no EverQuest. No caso, esse é o soldado que aparece jogando videogame no filme. Então o roteirista que pegou o nome dos personagens do videogame aparece jogando videogame no filme. São muitas camadas em Jason X. E cara, imagina quão puto Jason ficou 400 anos congelado para ele acordar e dar de cara com os mesmos personagens, os mesmos estereótipos. Igual Drácula 3000, se você parar pra pensar. Nesse filme a maioria dos personagens tem apenas uma caracterização, alguns não tem nenhuma, mas a maioria tem pelo menos uma. Tem o moleque maconheiro, tem o piloto cowboy, tem a menina mimada babaca e tem o casal apaixonado. O mais diferente que tem aqui mesmo, acho que o personagem mais único é o tal do Tsunaron e a androide que ele construiu, que é uma dupla interessante, pra dizer alguma coisa positiva. Os dois têm mais ou menos uma subtrama romântica e também uma subtrama da androide querer parecer uma pessoa de verdade, mas eles nunca chegam a uma conclusão específica, eles trocam uns beijos em algum momento e depois ninguém nunca mais menciona isso. Mas tirando isso, eu acho que dá pra dizer também que a maior parte desses personagens foi chupinhada de ou Aliens o Resgate ou Star Trek. A personagem da androide que tem problemas com emoções e tem um tipo de super força parece com o Data, do Star Trek de nova geração. O engenheiro gordinho meio preguiçoso peculiar é mais ou menos o Scott, da série original do Star Trek. O professor que não quer que matem o Jason porque ele quer vender ele tem exatamente o mesmo arco de personagem do Burke, do Aliens o Resgate. E tem todo o esquadrão de soldados que são todos assassinados pelo Jason em uma cena rápida, que é uma cena inteira chupinhada de aliens também. Esses soldados são liderados pelo Sargento Brodsky, que é interpretado pelo aquele cara que o Leônidas chuta no buraco no 300. E essa foi só a segunda vez que ele chegou no fundo do poço, porque a primeira foi quando ele aceitou fazer Jason X. Mas o que é engraçado de Jason X ter todos esses personagens copiados de Alien é que o mundo dá voltas. Então Alien Covenant tem um piloto que é um cowboy, que lembra um pouco o piloto de Jason X, mas o que é mais chocante na real é que no final desse filme o Tsunaron e a androide sobrevivem, só que a androide perdeu o corpo e é só uma cabeça falante que acompanha ele. E aí tu olha Prometheus. Parece familiar isso, né? Porra, Ridley Scott. Jason X copiar a franquia Alien é esperado, a gente quer que Jason X faça isso. Mas a franquia Alien copiar Jason X é só constrangedor, brother. As atuações desse filme não são nada muito memoráveis, pra bem ou pra mal. Quem é o melhor ator aqui talvez seja o Kane Hodder mesmo, que interpreta o Jason. O cara tem uma boa interpretação corporal dele, ele é ameaçador, e o Kane Hodder virou um dos intérpretes de Jason preferidos dos fãs. Mas infelizmente ele pegou a pior fase da franquia pra fazer o personagem. Mas quem tá especialmente ruim nesse filme é a moça que faz a androide. Acho que eles tentaram fazer aquela coisa meio de androide sem emoção, mas o sem emoção dela só parece atuação ruim mesmo. Continuando a lista de coisas que não fazem sentido nesse filme, vamos falar da Grendel, que é a nave onde esse filme se passa. E olha, ela só pode ser a nave com o pior sistema de segurança que eu já vi. Quando o Jason acorda, a galera percebe rápido que ele tá matando gente. Então o professor e o sargento mandam fazer um lockdown.
Não sei se tem uma tradução específica para esse termo, mas é basicamente um tipo de confinamento ou quarentena, um estado de emergência onde todas as portas da nave deviam trancar e ninguém devia entrar ou sair de determinado lugar. Eles ficam presos no laboratório, beleza, parece ser uma estratégia boa, o Jason aparentemente não consegue atravessar as portas da nave. Ele atravessa as paredes como se fossem de papel, mas as portas, não. O problema é que a segurança dessa nave é horrível e não faz sentido. Vamos pensar aqui em Star Trek. A Enterprise está lá cruzando pelo espaço quando, de repente, sai uma mão gigante de um planeta e segura a nave. Qual a primeira coisa que o Capitão Kirk faz? Alerta vermelho. E aí começa alarme, buzina, pisca luz vermelha na nave toda. Todos os tripulantes sabem imediatamente que deu alguma merda. Na Grendel, acho que eles não tinham muita ideia do que era um alarme, porque, na moral, uma parte dos personagens anuncia o perigo, mas aí ficam dois caras lá jogando videogame que não sabem o que está acontecendo. O engenheiro que tá lá no laboratório também fica excluído, sem saber o que tá acontecendo. Ninguém nem manda uma mensagem de rádio, nem nada, ninguém se importa, na verdade. E o pior é que o tal lockdown deles sela só a porta da sala. O Jason eventualmente entra na sala por um tipo de janela, então o sistema de segurança aparentemente não tranca janelas, não desliga o holodeck. E o pior de tudo, não tranca a cabine do piloto, que é a pessoa mais importante da nave numa emergência. O Jason só entra lá e mata o cara, sem problema nenhum. Esse sistema de segurança deve ter sido colocado igual o programa antivírus. A versão paga do programa bloqueia a nave inteira, mas eles estão usando a versão de graça que bloqueia uma porta só. E falando sobre sistemas de segurança falhos e sobre pilotos, acho que a cena mais estúpida do filme pra mim é quando a Grendel tá chegando perto da estação espacial de onde ela saiu. Essa estação espacial se chama Solaris, talvez seja uma referência ao filme do Tarkovsky, eu tenho certeza que ele se revirou na tumba. E o Google me diz que mais de 20 mil pessoas estão morando na Solaris. O que acontece é que o Jason mata o piloto da Grendel quando ela tá chegando na Solaris, então a nave só bate na estação espacial e a estação inteira explode. Primeira coisa que eu penso aí é como essa estação é bem frágil, e a segunda é que a Grendel e a estação são quase do mesmo tamanho, então ou essa estação é pequena demais para 20 mil pessoas, ou a nave é grande demais para ser operada por um piloto e um engenheiro só. E eu acho muito estúpido que moram 20 mil pessoas numa estação espacial altamente inflamável, e eles não têm um protocolo de segurança para seguir caso uma nave perca o controle e bata neles. Não precisava nem do Jason para essa tragédia acontecer. Bastava só um piloto de nave que encheu o pote de cachaça e um abraço, morreu todo mundo. Eu imagino o diálogo da galera na estação Solaris vendo a Grendel se aproximar. Aí, cara, essa nave não vai parar não, porque, tipo, se ela passar direto, ela esbarra na estação e a gente explode. Ah, cara, foda-se, eu já não aguento mais esse trabalho mesmo, que se exploda. Então já deu pra ver que esse roteiro não foi tão bem pensado assim, mas ao mesmo tempo ele tem uns momentos de humor que eu acho bem bizarros, que me fazem questionar se Jason X é um filme que se leva a sério e não deu certo, ou se ele o tempo todo queria ser um filme de paródia. Uma das primeiras cenas do filme é o Jason congelado caindo e cortando o braço do maconheiro com a machete dele, que parece uma cena que saiu direto de Happy Tree Friends. Dá pra interpretar isso como se fosse o Jason congelado consciente do que ele tá fazendo, do tipo, ele tá congelado, mas ele vai se jogar ali pra frente pra tentar acertar o cara com a machete, porque é isso que ele faz. Tem toda a cena que a Android no final recebe um upgrade e volta no melhor estilo Matrix, com roupa colada de couro, carregando umas pistolas dupla, e agora ela sabe lutar Kung Fu. Eles podem ter feito isso a sério pra embarcar na popularidade de Matrix e Resident Evil, mas a cena como um todo é tão tosca, as frases de efeito são ruins, a coreografia é exagerada e não faz sentido nenhum. Parece mais uma paródia da Mila Jovovich no estilo Todo Mundo em Pânico do que uma parada que devia se levar a sério. Aliás, queria dizer também que a Android aparecer com um upgrade e matar o Jason na porrada ou alguma coisa assim, beleza. Mas ela aparece bolada lá e mata ele no tiro, o que não faz sentido, porque outros personagens já tinham atirado no Jason antes no filme sem causar muito efeito. Então por que os tiros da Android no final especificamente fazem efeito no Jason? Será que o upgrade que fizeram nela fazem ela apertar o gatilho tão forte que a bala sai com mais impacto? É assim que armas funcionam? E claro, a cena de humor e autoparódia mais óbvia do filme, que é impossível eles não terem feito aquilo sem ser proposital, é quando os sobreviventes querem atrasar o Jason e criam uma versão do Crystal Lake no holodeck da nave, e aí aparecem duas mulheres peladas falando que gostam de beber, fumar e transar antes do casamento. E depois, em uma coisa que é bem filme de comédia, o Jason tá batendo uma na outra com os sacos de dormir. Isso é tipo uma cena que não deixa de ser uma paródia e uma versão exagerada de coisas que aconteciam nos últimos filmes do Sexta-feira 13, meio que uma piada com os clichês do gênero. Então, essa cena é uma cena que estranhamente funciona bastante no meio desse filme sem sentido nenhum. Então tem alguns momentos de humor proposital que funcionam,
Mas, ao mesmo tempo, tem esses momentos que eu não tenho ideia do que eles estavam pensando quando fizeram. Eu acho que os roteiristas queriam colocar muito umas frases de efeito à la James Bond no filme, sabe? Depois de cada morte. Só que o problema é que o Jason não fala. Então os próprios personagens estão sempre fazendo piada ou trocadilho sobre os amigos deles que acabaram de morrer. E às vezes os personagens fazem piada idiota sobre a própria morte. O que inclui até o Sargento, que é um personagem que se leva a sério o resto do filme, fazendo umas piadinhas quando o Jason espeta ele com umas facas. É bizarro! Eu realmente não tenho nada pra falar sobre a direção desse filme. Tem uns planos e movimentos de câmera legais, mas não é nada mirabolante. A fotografia, porém, também é um pouco estranha, porque às vezes tem uns planos bem fodas, mas também tem uns planos horríveis, e às vezes na mesma cena. E eu gosto da cena do videogame e da realidade virtual que os personagens estão jogando. Eles gravaram numa fotografia diferente pra mostrar que não é real, eu achei isso bem pensado. Pra um filme de terror ficção científica B, ele até que tem um design bem feito. Quer dizer, ele foi gravado num cenário que realmente parece uma nave, então já é melhor do que o armazém do Drácula 3000. As armas que os personagens usam têm uns designs diferentes, e a maioria deles usa um figurino futurista, eu acho. Basicamente, o conceito de figurino futurista dele significa que essa moça pode realizar uma autópsia enquanto ela tá com a barriga de fora. Acho que o design mais icônico desse filme, que talvez seja também a maior falha dele, é o Uber Jason. Assim, o visual do Jason normal é bom, é o visual clássico dele, funciona. Aí ele morre e é reconstruído por nanorobôs e acaba com esse trombolho estranho que, como eu disse na retrospectiva, parece o Lord Zed do Power Rangers. Era pra ele ser uma parada mais ameaçadora, mas pra mim ele só fica mais tosco e o Jason funcionava melhor com o design antigo. E acho ótimo também que a força dele é estabelecida logo de cara. Ele arranca a cabeça da androide com um único soco. 2 segundos depois, a protagonista consegue segurar o braço dele no meio do ataque e, porra, essa protagonista é tipo Wolverine, né? Pra fechar essa análise, quero falar dos efeitos, óbvio. É um filme de ficção científica, então tem vários planos gerais de nave espacial, que eu acho que misturam computação gráfica, que não é horrível pra 2001, com os efeitos de miniatura, porque as explosões que acontecem parecem ser reais. E claro, tem os efeitos práticos no geral. O Jason congelado é muito bem feito no começo, e tem a cena da autópsia, que a moça corta a cara do Jason, sai uma gosma preta, que é bem grotesco. Mas o que chama mais atenção aqui, naturalmente para um filme de Sexta-feira 13, são as cenas de morte. A morte mais icônica desse filme é a primeira pessoa que o Jason mata, que é a moça que tá fazendo a autópsia. Ele enfia a cara dela no nitrogênio líquido e depois quebra na bancada. É uma morte bem criativa e bem feita até, sem ter um gore tão exagerado. Tem outras cenas boas também. Tem o cara que cai num parafuso gigante e fica descendo por ele. Tem todas as machetadas e decapitações clássicas que você já espera. Tem uma cena roubada de Alien 4 que a personagem é sugada por uma grade pra fora da nave. Mas isso não é tão explícito assim e acaba não mostrando tantos efeitos. É um pouco anticlimático pra toda a construção da cena. A morte do próprio Jason na real é bem boa também. A androide vai explodindo os membros dele aos poucos e finalmente a cabeça dele, e é tudo no efeito prático e é tudo bem feito. Mas em contrapartida, o jeito que derrotam o Uber Jason no final é bem tosco. O Sargento 300 usa uma roupa para entrar na atmosfera da Terra 2 e se queimar junto com o Jason. Mas o jeito que eles mostram isso é meio estranho porque... bem... porque parece que o Sargento tá dando uma encoxada atômica no Jason pela atmosfera. É isso daí. O filme termina com a máscara do Uber Jason caindo num lago na Terra 2. A gente não sabe se ele morreu de verdade ou não, isso foi um gancho pra uma continuação que nunca aconteceu, e ainda bem que nunca aconteceu, porque eu acho que o mundo não ia aguentar um Jason X2. O Vavelha é uma prequel do remake. O Jason do remake, que é diferente, na verdade é o Uber Jason, ele é mais inteligente. E é por isso que o remake tem aquela fotografia amarelada, porque ele tá sendo iluminado por outro sol. Durmam com essa. Mas é isso aí, gente, Jason X é um dos piores e um dos filmes mais zoados do Sexta-feira 13. Mas ainda assim eu acho ele uma boa trecheira e acho ele divertido o suficiente. E no final ele é um filme engraçado, seja isso proposital ou não. Eu acho que vale a pena ver só pra conferir o absurdo. E é isso, pessoal. Até a próxima.